Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. Continuando aqui o nosso programa para falar agora do jogo que acontece amanhã também, mas no horário de 4h30 da tarde, jogo mais cedo. E é entre Coritiba e São Paulo. Jogo que marca aí a terceira partida do Dorival no comando do São Paulo. Dorival que vem aí de 2 derrotas, não sofreu gols. Aliás, veio de 2 vitórias, né? E não sofreu gols. Exatamente, né? Não faz o menor sentido isso. Não tem... Pés Matos, né? Fez gols em todas as suas vitórias. O Roger Guedes chegou na live agora. Um abraço aí pra ele. Não, mas isso é um meme dela, é anterior ao Roger Guedes, tá? Tem nada a ver com o Roger Guedes, isso é um meme. Mas vou falar um negócio pra vocês, hein? Estou completamente Dorilover das ideias, velho. O homem chegou, Adiel Reis, e com feijão com arroz ali, tá fazendo o time andar. O time não é brilhante, mas tá fazendo resultado, né? Tudo simples. E tá ganhando. E para um time como São Paulo, no momento que vive, é fundamental ter essa confiança e esses pontos serão importantes nessa briga do São Paulo pelos 45 pontos, Adiel Reis. Estevão, quando conversávamos aqui há uma semana atrás sobre quem tinha acertado, eu votei no São Paulo. E tá constatado, e o Cuca já até foi embora. Tá provado que o Corinthians errou e o São Paulo acertou muito bem. Cara, o Dorival, ele é um ótimo treinador. O problema é que é o Dorival. E que em alguns momentos o Dorival dá uma dorivalada mesmo e dá uma doideira. E ele acaba cedendo demais para as outras equipes. Eu vou explicar um ponto. Ele estava treinando o Flamengo, já estava perto ali da final da Libertadores, ele tem uma final da Copa do Brasil com o Corinthians. Em casa, no Maracanã, ele fez 1-0 com chance de fazer mais. O que ele fez? Tirou o Arrascaeta. Se não me engano, ele tirou o Gabigol também. Recuou o time. Eu não lembro quem ele tirou, mas o Arrascaeta saiu. E recuou o time. Deixou o Corinthians dominar o time do Flamengo dentro do Maracanã. Isso ali foi uma atitude que ele fez que acabou causando a demissão dele. Como é que um time com o Flamengo ganhando o jogo deixa o Corinthians dominar? Só que agora no São Paulo, ele vai fazer isso, entendeu? Agora ele só vai fazer isso. Ele vai fazer o time jogar atrás, fechadinho, entendeu que o time precisa primeiro não tomar gol para depois fazer. O que aconteceu na partida contra o Ituano foi o que a gente previa. Um São Paulo muito mais reativo, só que com o Ituano que não tinha posse de bola 100% do controle dela, entendeu? Então o São Paulo, quando tinha a bola, botava a bola no chão, rodava ali, fazia o time do Ituano correr atrás da bola e ganhou o jogo de 1-0 e tá classificado, e o Estevão tá feliz, assim como toda a torcida do São Paulo. De vez em quando você precisa simplesmente fazer o seu time jogar o básico, o simples, sem inventar, se classificar. Como eu já disse, jogo eliminatório você ganha primeiro, você não joga, entendeu? Você ganha, você se classifica. Então o que o Dorival Júnior vai fazer aqui pro São Paulo, Estevão, e aqui eu vou ser um pouco mais otimista, é muito mais do que brigar para não cair. Eu acho que uma Sul-Americana já podemos garantir o São Paulo ali, entendeu? E muito também pelo desempenho das outras equipes, tá? Dorival tem condições de fazer o elenco do São Paulo jogar bola, jogar o simples, e quando se joga o simples, se ganha, pô, entendeu? Contra equipes que querem inventar, ganhando jogos que são necessários, contra América Mineiro, por exemplo, contra times que o São Paulo é favorito, ganhando esses jogos é importante. E o Dorival sabe fazer isso. Parabéns, viu? Parabéns ao São Paulo que conseguiu contratar bem, tá apagando fogo. O Dorival já pode usar aquele manto de bombeiro, porque ele é realmente o cara que apaga incêndio, é profissional nisso. E tem a chance, se ficar a longo prazo, de fazer história também no São Paulo, assim como fez no Flamengo, Estevão Barros. E no Santos. Pois é, o problema é essa questão a longo prazo, né? O Adiel citou o Flamengo, justamente o Flamengo, onde no final ali as coisas começaram a cair um pouco, se cobravam um padrão de jogo maior. Acho que aí também entra a questão da diretoria do Flamengo que se precipitou e largou mão do cara, porque talvez nesse ano ele pudesse estar construindo isso, ampliando mais a ideia de jogo dele e tudo mais, buscando outras caras pro time. Mas o fato é que a diretoria do São Paulo largou e a diretoria do Flamengo largou e a diretoria do São Paulo abraçou
E agora, Cássio, é interessante essa mudança de patamar na carreira do Dorival, né? O que 2 títulos grandes não fazem, né? A gente tá falando aí de um cara que até assumir aquele trabalho no Ceará, vinha ali num certo ostracismo, meio escanteado pelo mercado brasileiro, faz ali bons meses no Ceará. Isso motiva a diretoria do Flamengo a contratá-lo. E agora ele chega no São Paulo já com outro status, né? Como, inclusive, colocado por muitos aí, né, como um possível nome da candidato à seleção brasileira, que eu acho até um pouco exagerado, mas tava com toda essa pompa, né? Que mudança na carreira do Dorival, não? Sim, o Dorival ele teve já bons trabalhos. Começou lá no Vasco em 2009. Eu não tenho certeza, mas o Dorival fez o primeiro bom trabalho foi no Vasco, 2009, e questões de renovação de contrato, que é um para cá, que é outro para lá, acabou não renovando com o Vasco. Aí no ano seguinte ele vai para o Santos, faz aquele trabalho legal, mas tem um atrito com o jovem garoto Neymar e acaba dando lugar lá pro Muricy Ramalho, que termina o trabalho de uma forma espetacular, campeão da Libertadores depois. E aí depois ele ainda tem uma passagem relevante no próprio Fla, onde ele é vice-campeão brasileiro, o time lá do Paquetá. E daí em diante ele não fez bons trabalhos, não. Passou pelo São Paulo, passou pelo Corinthians, chegou a ter uma passagem curta lá no Fluminense, mas sem grandes trabalhos assim, praticamente. Mas foi o que eu falei na sexta-feira passada, o Dorival ele é especialista nessa questão de apagar incêndio. Às vezes ele chega no meio da temporada, conversa com a rapaziada, a linguagem de boleiro que ele ainda tem, faz o simples, o feijão com arroz, um 4-4-2, no São Paulo ele adotou um 4-3-1-2, e jogando futebol simples, assim como eu acho que é o caso do Vanderlei Luxemburgo, quando chegou lá no Vasco, citei há pouco, quando falávamos de Corinthians. Treinador brasileiro, ele tem essa expertise que o treinador europeu não tem quando vem trabalhar aqui no Brasil. Ele consegue chegar no meio de uma temporada e resolver um problema para curto prazo. Coisa que os treinadores aqui reclamam muito, questão de calendário, questão de tempo para treinar. E o treinador brasileiro, por ter muitas vezes jogado aqui no Brasil e agora está trabalhando, consegue resolver rápido. É fazer o simples, é fazer o time jogar não futebol vistoso, que isso vai se ajeitando, campo, bola. Então o Dorival tem tudo para fazer esse trabalho. O elenco do São Paulo não é ruim. Eu acho que é um elenco, como o Adiel disse, para ir para a Sul-Americana sem dificuldades e quem sabe até não brigar aí por uma vaga de Libertadores, dependendo de quantas vagas vão ser, se vão ser 6, se vão ser 7, se vão ser 8 vagas. Eu acho que o Dorival tem tudo aí para continuar esse trabalho, quem sabe não levar a equipe até a Libertadores do próximo ano, seu Esteban Barros. Bom, para isso vai precisar vencer a equipe do Coritiba nesse final de semana, o jogo no Couto Pereira. O jogo, inclusive, foi marcado aí por uma certa revolta aí da torcida São Paulina, porque o Coritiba tá cobrando R$250 no ingresso dos visitantes. Caralho. Isso gerou até o São Paulo teve que emitir um comunicado para negociar com a torcida com a diretoria do Coritiba, uma diminuição do preço dos ingressos. Coisa que não aconteceu, a diretoria do Coritiba manteve. Uma política que, inclusive, até o Atlético Paranaense, algum tempo atrás, estava seguindo também, de dificultar um pouco a ida dos torcedores visitantes ao estádio, né, Arena da Baixada, e agora o Coritiba faz a mesma coisa no Couto Pereira. Então, uma situação aí bem triste, né, porque acho que o futebol é feito dessa rivalidade, e aí os caras fazendo isso aí, essa sacanagem, porque não tem outro termo para usar, cobrar R$250 no ingresso do visitante é de doer. Então, São Paulo tentou negociar, a diretoria do Coritiba foi irredutível, então vai ser quem quiser ir assistir o jogo no Couto Pereira, o torcedor São Paulino, vai ter que preparar aí o bolso, porque a grana vai ser extensa.
Mas o retrospecto do São Paulo, né, no Couto Pereira é até bom. O time foram 27 jogos, aliás, 25 no Brasileirão, foram com 9 vitórias para cada lado, 7 empates. Então, São Paulo tem chances aí de conseguir uma vitória no Couto Pereira, até porque essa equipe do Coritiba não é uma das melhores equipes desse Campeonato Brasileiro, tem muita dificuldade, né, até uma das candidatas ao rebaixamento. São Paulo terá alguns desfalques, entre eles o lateral Rafinha, que jogou na terça-feira, contra o Ituano, estará fora, provavelmente Rai Ramos será o titular. O Caleri também segue fora, já que está com dengue. No mais, a equipe tende a ser a mesma que foi escalada aí pelo Dorival, né? E o mesmo padrão tático também que o Cássio ressaltou, a trinca no meio-campo, que já é um desses pilares aí, parece ser os fatores que vai nortear o trabalho do Dorival, essa trinca de jogadores no meio-campo. E aí, Pablo Maia e Nestor, e resta a dúvida desse terceiro homem, que na primeira partida dele foi o Luan, terça-feira foi o Gabriel Neves, pode ser testado o Mendes também ali, que ainda não jogou e talvez até possa jogar pelo desgaste, né, dos outros atletas, é o único desses três aí que não jogou, então pode ser que apareça entre os titulares. Aí no mais, tem dúvidas de Michel Araújo, Alisson, Luciano deve jogar no ataque, Marcos Paulo tá ganhando espaço, o time aí já começa a né, tendo o seu esqueleto, sua ideia ali, padrão. Então é interessante o trabalho que o Dorival vem desenvolvendo até aqui. Bom, a gente passou pelo derby, esqueceu de pedir um maço, brincadeira, pediu o palpite, mas a gente pode voltar aqui e já emendar. Primeiro com o jogo do São Paulo e Curitiba, palpites aí pro Bolota, Adiel. São Paulo e Curitiba, o jogo é na casa do Curitiba, né? Couto Pereira. Ok, eu vou colocar aqui 2-1 para a equipe do São Paulo e eu vou só justificar o seguinte. Não vai justificar nada porque ele caiu. Cássio Ângelo, vai lá, seu palpite. 3-0 São Paulo. Eu vou de 2-0 pro São Paulo. E Adiel Reis, agora você pode justificar. É que o São Paulo tá ficando com aquela falha que o Vasco tem na defesa, que é a falha protocolar. Só que não tem tomado gols, mas tá tendo mais uma falha, tá tendo durante a partida. O goleiro Rafael tá fazendo milagres. Nessa falha ele tá fazendo milagres. Então acho que vai ser 2-1 pro São Paulo. Esse gol do Coritiba vai sair da falha do São Paulo, da defesa São Paulina. Isso é característica de time grande. Será? Só time grande passa por isso.